Olá, Fabrício Venâncio aqui. Existem momentos na vida em que uma única ideia tem o poder de virar tudo de cabeça para baixo. Não porque ela acrescenta algo novo, mas porque ela desmonta a estrutura invisível que sustenta tudo aquilo que acreditávamos ser verdade. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando tive contato com o ensinamento de Gregg Braden, um dos maiores pesquisadores da interseção entre ciência, espiritualidade e consciência humana. Ele disse algo que, num primeiro momento, parece simples, mas, quando você realmente entende, percebe que nada permanece igual. Mude o código, mude a realidade. Tá? O que isso significa? Significa que a vida que você está vivendo agora, as oportunidades que chegam até você, os problemas que se repetem, os padrões financeiros, emocionais e até espirituais não são fruto do acaso. Eles são resultado de códigos internos que você alimenta, muitas vezes sem perceber. E esses códigos são feitos de palavras. Não apenas palavras soltas, mas palavras que você usa para definir quem você é, o que você acredita sobre si mesmo e como interpreta o mundo ao seu redor. Terry Pratchett, um escritor britânico, resumiu isso com uma precisão cirúrgica. Mude a narrativa e mudará o mundo. Gregg Braden expandiu essa ideia, dizendo que não basta mudar a história, é preciso mudar os códigos que sustentam essa história. E foi nesse ponto que tudo fez sentido para mim. Porque existe uma verdade que ninguém gosta de admitir. Nós não vivemos a vida que queremos. Nós vivemos a vida que acreditamos merecer. E essa crença é escrita dia após dia, não no papel, mas na mente subconsciente, através das palavras que usamos. Segundo o neurocientista Andrew Newberg, uma única palavra pode ativar ou desativar genes responsáveis pelo estresse emocional. Pense nisso. Uma palavra altera o seu corpo. Uma palavra muda sua química. Uma palavra reorganiza seus neurônios. Você sabe o que isso significa? Significa que cada vez que você repete algo sobre si mesmo, seja bom ou ruim, você está literalmente reprogramando a sua biologia. Agora, veja onde isso nos leva. Se palavras criam estados, e estados criam percepções, e percepções definem decisões, então o destino não é uma questão de sorte, mas de vocabulário. Suas escolhas não nascem do mundo externo. Elas emergem daquilo que você acredita ser possível. E isso não acontece de uma forma metafórica. Isso acontece fisicamente. É neuroquímica. É ciência. É programação. Gregg Braden diz que nossos ancestrais já sabiam disso. Por isso, eles deixaram códigos. Não conselhos, não frases motivacionais, mas códigos conjuntos de palavras capazes de ativar estados internos específicos. E aqui começa algo fascinante. Você não precisa batalhar contra a vida para mudá-la. Você só precisa alterar o software que roda dentro de você. Hoje, eu quero te mostrar 7 desses códigos. Não como curiosidade espiritual, mas como ferramentas práticas de transformação. Códigos que atravessaram séculos, culturas, impérios, tradições religiosas e sobrevivem até hoje porque funcionam. Eles não mudam o mundo lá fora. Eles mudam você. E quando você muda, tudo ao redor responde. E agora que você entendeu o ponto de partida, podemos ir mais fundo. Porque a transformação não começa quando você tem novas respostas. Ela começa quando você faz novas perguntas sobre si mesmo. Gregg Braden afirma que cada cultura da antiguidade preservou algo que a ciência moderna só recentemente começou a compreender. Palavras não são símbolos para descrever a realidade. Elas são chaves que a acessam. E essa chave opera em um nível tão profundo que a maioria das pessoas passa a vida inteira usando o poder das palavras contra si, sem perceber. Quando você diz "eu não consigo", seu cérebro não interpreta essa frase como um desabafo. Ele interpreta como um comando. Quando você declara "eu sou azarado", não está contando uma história, está autorizando o subconsciente a materializar eventos que validem essa identidade. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você afirma e, principalmente, ao que você afirma sobre si mesmo. Essa é a diferença entre uma frase comum e um código de sabedoria. Uma frase descreve uma situação, um código configura uma realidade. Ele atua como uma senha emocional que libera acesso a um estado interno específico. E é esse estado que molda pensamentos, decisões, comportamentos e, inevitavelmente, resultados. O problema é que crescemos em um ambiente que nos ensinou códigos de escassez, códigos de medo, códigos de limitação. Expressões como "a vida é difícil", "nem tudo é para todo mundo", "Deus tarda, mas não falha", "dinheiro não nasce em árvore", "o mundo não é um lugar seguro", todas essas frases repetidas durante anos não ficaram guardadas como memórias. Elas se tornaram programas operacionais, programas que determinam o quanto você acredita ser possível. Amar, ganhar, criar, merecer, receber. Por isso, muitas pessoas lutam para prosperar e não entendem por que sempre retornam ao ponto de partida.
é porque estão tentando construir uma vida nova sobre códigos antigos. Estão usando palavras que autorizam o passado a continuar ditando o futuro. Gregg Braden explica que nossos ancestrais sabiam que enfrentar a realidade externa sem uma estrutura interna era suicídio emocional. Por isso, eles desenvolveram códigos, palavras específicas, usadas com intenção e repetição, que funcionavam como âncoras emocionais em tempos de crise, incerteza e desafio. Eles não usavam essas palavras para acalmar o ego, usavam para reprogramar a identidade. E isso faz todo sentido quando entendemos o funcionamento do cérebro. Cada palavra que você pronuncia aciona um padrão neural. Cada padrão neural, quando repetido, se torna um caminho automático. E quando o caminho automático se consolida, você não escolhe mais como reagir, você apenas repete o script que foi instalado. Nesse momento, a vida deixa de ser criação consciente e se torna condicionamento. Agora imagine o impacto disso. Imagine descobrir que você não está fracassando porque falta oportunidade, capacidade ou inteligência, mas porque está rodando um software mental incompatível com a vida que deseja. Imagine perceber que você não está lutando contra o mundo, está lutando contra palavras que foram colocadas dentro de você. E aqui entra o ponto central desta jornada. Se palavras criaram o labirinto que você vive hoje, são palavras que vão abrir a saída. Não palavras aleatórias, mas códigos. Sequências linguísticas capazes de alterar o estado interno até que o subconsciente aceite uma nova verdade. No próximo bloco, nós vamos entrar nesses códigos. E quando você ouvir o que eles são e entender como usá-los, vai perceber algo que muda tudo. A realidade não muda quando você conquista algo. Ela muda quando você se torna alguém capaz de recebê-lo. Agora que você compreende que palavras são códigos que moldam estados internos, podemos entrar na parte mais reveladora do ensinamento. Não existem códigos neutros. Cada palavra que você escolhe ativa uma direção emocional. Ela aproxima ou afasta você da realidade que deseja viver. É por isso que nossos ancestrais não incluíam palavras em rituais, orações e mantras apenas por beleza poética. Eles sabiam o que a ciência está confirmando agora. Linguagem é tecnologia. E essa tecnologia foi preservada de diversas formas ao longo da história, em tumbas egípcias, escrituras sagradas, cânticos, salmos, mantras, orações e hinos. Para a mente moderna, tudo isso parece folclore religioso, mas Gregg Braden nos mostra que essas tradições não estavam preocupadas com mitologia, elas estavam preocupadas com neurolinguística ancestral. Observe algo simples. Quando você repete "eu estou protegido", seu corpo altera o ritmo cardíaco, diminui a descarga de cortisol e ativa regiões cerebrais associadas à segurança. Não importa se existe perigo ou não, o código muda o corpo antes de mudar o ambiente. A biologia responde ao comando emocional. E o subconsciente começa a buscar, no mundo externo, elementos que validem essa nova percepção. Agora imagine repetir isso com códigos milenares, construídos especificamente para atravessar momentos de medo, perda, incerteza, injustiça, sofrimento e transformação. Esses códigos não surgiram de improviso. Eles foram testados, refinados e preservados por civilizações que compreendiam o poder da palavra como ponte entre o humano e o divino. Veja um exemplo. O Salmo 91, um dos códigos mais famosos, surgiu quando Moisés subiu o Monte Sinai. Ele precisava de proteção para atravessar forças desconhecidas, e esse código foi escrito para criar um estado psicoemocional capaz de enfrentar o impossível. Não era reza, era programação. Era a instalação da identidade daquele que não pode ser destruído. Depois temos os textos da Pirâmide de Unas, milênios mais antigos que muitas religiões modernas. Eles continham sentenças projetadas para garantir que a alma permanecesse consciente de sua origem divina diante da morte. Em outras palavras, eram códigos para impedir o colapso emocional diante do fim. Repare, não eram palavras para aliviar o medo, eram palavras para redefinir o que é o medo. Ou considere o ensinamento budista. Você só perde aquilo a que se apega. Esse código desarma o sofrimento antes que ele aconteça. Ele desloca o centro emocional da perda para a impermanência. O que dói não é o que vai embora, é o que você insiste em segurar. Quando essa frase se torna um código, a vida para de ser um campo de batalha e se transforma em fluxo. A oração Navajo, por sua vez, nos ensina que a beleza é o ponto de partida e o ponto de retorno. Não importa o que aconteça, o código reconstrói a percepção, a beleza com que tu vives, a beleza pela qual tu vives, a beleza sobre a qual constróis tua vida. Isso não descreve a realidade. Isso seleciona a realidade. Você não busca beleza, você se torna capaz de enxergá-la. O mantra Om Namah Shivaya, vindo do Yajurveda, desperta força e centralidade. Ele reorganiza o eu. Ele afirma, existe um propósito, existe uma direção, existe um eixo. Não é motivação, é alinhamento interno. E então chegamos ao código supremo, eu sou. O único código que não aponta para algo externo. Ele não descreve, ele cria.
Ele instala identidade. Ele transforma qualquer frase que venha depois dele em verdade emocional. Eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou suficiente. Não porque o mundo prova, mas porque o subconsciente aceita. Esses códigos não mudam a vida porque são religiosos. Eles mudam a vida porque são estruturas linguísticas capazes de reconfigurar a identidade. E quando a identidade muda, não há luta, não há esforço, não há dúvida. A realidade não resiste. Saber que palavras são códigos é poderoso. Conhecer códigos milenares é ainda mais poderoso. Mas nada disso muda sua vida se esses códigos não forem ativados. Informação não transforma ninguém. Identidade transforma. E identidade é moldada pelo que você repete com convicção emocional. Não é o código que funciona, é você que o faz funcionar. Greg Braden explica que um código só altera sua realidade quando cumpre 3 funções simultâneas. Primeiro, ele redefine o significado da experiência. Segundo, ele muda a sua resposta emocional diante dela. Terceiro, ele instala um novo estado interno que passa a operar de forma automática. É nesse ponto que muita gente falha. Elas repetem frases, mas continuam sentindo medo. Elas recitam mantras, mas alimentam dúvida. Elas afirmam prosperidade com a boca, enquanto o corpo vibra escassez. O código não entra, o subconsciente rejeita, e a pessoa conclui que isso não funciona, quando na verdade ela apenas não entendeu o mecanismo. O subconsciente não responde ao que você diz, ele responde ao que você sente enquanto diz. Por isso, o uso de um código exige presença. Ele não é recitado para convencer o universo, ele é recitado para convencer o seu corpo. E quando o corpo aceita, o mundo se ajusta. A prática é simples. Você escolhe um código que corresponde ao tipo de realidade que deseja criar. Você repete esse código diariamente, de forma afirmativa, nunca pedindo, sempre assumindo. Você mantém o código até que seu corpo mude de postura diante da vida. É nesse momento, e só nesse momento, que o código deixa de ser uma frase e se torna um programa. Você percebe isso porque algo silencioso acontece dentro de você. A dúvida perde força. A ansiedade perde espaço. O futuro deixa de ser ameaça. A vida deixa de ser reação. Você para de buscar provas. Você se torna a prova. Quando você repete "O Senhor é meu pastor", nada me falta, a ponto de seu corpo acreditar nisso, a falta deixa de fazer sentido. Quando você assume "eu sou" antes da evidência externa aparecer, o universo não tem escolha. Ele reorganiza as circunstâncias para confirmar sua nova identidade. Não é magia, não é misticismo. É coerência vibracional. O código não muda o mundo. Ele muda quem você é dentro do mundo. E quando quem você é muda, tudo deixa de resistir. O dinheiro que nunca vinha começa a aparecer. As oportunidades que pareciam distantes começam a se aproximar. As decisões que pareciam pesadas começam a ser naturais. Você se torna alguém para quem o impossível começa a entrar pela porta da frente. E aqui está o detalhe que a maioria nunca percebe. Você não escolhe o código escolhe você. Quando uma frase mexe com você, quando uma palavra arrepia sua pele, quando algo dentro de você desperta, aquilo não é coincidência, é chamado. É um código reconhecendo outro código. Nesse instante, você não está aprendendo algo novo. Você está lembrando quem sempre foi. E quando isso acontece, nada no seu mundo permanece no mesmo lugar. Agora existe apenas uma coisa impedindo que esses códigos assumam o comando da sua vida. O programa antigo que está operando dentro de você. Enquanto ele estiver lá, não importa quantas palavras você use, o subconsciente continuará obedecendo ao sistema original. E é exatamente aqui que entra o passo final. Agora que você entendeu o poder desses códigos e percebeu que eles não funcionam apenas quando você os repete, mas sim quando o seu corpo acredita neles, eu preciso te dizer algo com muita clareza. Enquanto o seu subconsciente continuar rodando um programa antigo, nenhum código novo vai conseguir entrar. Você pode assistir 1000 vídeos, repetir versículos, declarar mantras, fazer afirmações todos os dias, mas se o sistema que comanda suas decisões continuar baseado em medo, escassez, insegurança ou culpa, você sempre vai sentir que está caminhando, mas nunca chega lá. E eu sei que, se você está aqui até agora, é porque já percebeu isso na prática, você cresce um pouco e depois trava. Você melhora a sua vida e depois parece que algo puxa você de volta. Você sente que poderia estar em outro nível, mas existe uma força invisível segurando você onde está. Isso não é azar, não é falta de esforço, não é falta de fé, é programação. E enquanto essa programação não for atualizada, todo conhecimento espiritual se transforma apenas em teoria, algo bonito de ouvir, mas impossível de viver. Por isso eu criei a avaliação diagnóstico da mente próspera. Não é uma consulta genérica, não é uma conversa motivacional. É um processo individual
onde eu analiso a fundo qual é o exato ponto em que a sua mente está sabotando a sua prosperidade e, mais importante ainda, por quê? Nessa avaliação, nós identificamos o padrão emocional que prende você na mesma realidade, revelamos o código mental que está controlando suas escolhas sem que você perceba, mapeamos o tipo de crença que faz você ganhar e perder, avançar e retroceder, e te entrego um plano claro para reprogramar isso de forma consciente e definitiva. A partir desse diagnóstico, você finalmente entende o que está travando você e como liberar o caminho para que os códigos da prosperidade comecem a operar dentro de você de forma natural, automática e sem esforço. Se você sente que já passou da fase de apenas aprender e está pronto para transformar, toque no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e fale comigo agora. A decisão que você toma nos próximos instantes pode marcar a diferença entre continuar repetindo as mesmas palavras ou finalmente viver a realidade que elas descrevem. Eu te encontro do outro lado.